Boa noite, irmãos. Boa noite. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez na casa de Deus, revendo a todos os irmãos. Afinal de contas, o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo, então nós precisamos estar cada dia mais buscando estar aos pés do mesmo. Amém. Eu gostaria de iniciar dizendo para vocês que certa vez um homem ele tinha um sítio e ele já estava ficando velho, cansado, e ele queria descansar um pouco, então ele resolveu vender o sítio. Passou alguns dias, chegou uma pessoa lá, viu a placa de vende-se e então entrou e perguntou para aquele dono do sítio: esse sítio é bom? Esse sítio dá abóbora, dá mandioca? E aquele dono do sítio diz assim: não, ele não dá abóbora, ele não dá mandioca, ele não é bom. E aí o comprador estava tão animado ali para comprar aquele sítio, não entendendo muito, mas ele deu uma olhada assim na terra, uma terra bonita, fofa. Gil aí que entende mais de terra, né, Gil? Então ele pensou assim: eu acho que essa terra é boa, mesmo esse cara falando que não dá nada. E ele perguntou mais uma vez: mas e feijão? Esse sítio seu dá feijão? Ele falou assim: também não dá feijão não. Ele falou assim: mas esse sítio seu não dá nada? E aí ele olhou a terra e perguntou assim: mas e se alguém plantar alguma coisa aqui? Assim, aí sim, se plantar, dá de tudo, dá feijão, dá mandioca, dá todo tipo de plantação que você plantar, aí vai dar. Mas ele sozinho não dá nada. Isso, muitas vezes, é até engraçado, né? Porém, irmãos, talvez seja a realidade de muitos de nós. E é por isso que nós precisamos lembrar que o solo do nosso coração é um solo também que precisa ser cultivado, que precisa ser regado, que precisa ser plantado. E é interessante que quando você tem um sítio, você percebe o seguinte: você limpa ele, bem limpo, e quando dá as primeiras chuvadas, se você não plantar um tipo de mantimento ali, um arroz, um feijão, o mato faz o quê? Nasce. E é interessante que você não precisa plantar o mato, ele nasce o quê? Nasce sozinho. Agora o feijão, você acha fácil dar aquela plantação de feijão assim sem plantar? É muito difícil, né? Pode ser um pé e outro ali, mas igual o mato. Momona, por exemplo, eu nunca vi ninguém plantando momona. E já vi, assim, fazendas cheias de mamona. Isso é interessante porque no nosso coração também, se nós não focarmos em plantar as coisas corretas, em plantar as coisas certas, infelizmente, o que vai nascer automaticamente? As coisas erradas, né? E isso realmente é um grande problema. E hoje nós queremos aprofundar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E que essa lição e que esse ensinamento da palavra de Deus possa sim entrar nos nossos corações, possa sim servir de plantação na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas que cada dia mais têm um conhecimento e que esse conhecimento vai nos levar a ser pessoas que praticam mais os fundamentos através da palavra de Deus. E o título do nosso sermão é O Selo de Deus e o Selo do Anticristo. Todo mundo aqui já ouviu falar no fim dos tempos, não já? E a Bíblia diz que no fim dos tempos todos vão ser selados. Uns vão ser selados com o selo de Deus,
outros vão ser selados com o selo do anticristo ou com o selo do inimigo. E eu preciso que você pense em uma coisa: qual lado você vai se selar? Qual selo você vai aceitar? Lembrando que se a gente não planta o feijão ali, o mato faz o quê? Automaticamente nasce. Então, se a gente não querer o selo de Deus, qual o selo automático que vai ser colocado em nós? O selo do anticristo. Por isso é tão importante a gente estar conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, porque se nós não conhecermos, nós não vamos conseguir distinguir entre o selo de Deus e o selo do anticristo. Muitas vezes, se você não estudar bastante, você vai estar aceitando o selo do anticristo, achando que é o selo de Deus. Quantos aqui, por exemplo, não conhecem o trigo e o joio? Eles são muito parecidos. Apenas uma pessoa que tem muito conhecimento consegue diferenciar um do outro. Às vezes até mandioca brava, que na nossa região não é tão comum trigo, né? Mas mandioca brava, não sei quantos aqui já viram. A mandioca brava e a mandioca mansa, ou até mesmo a taioba brava e a taioba mansa, já viram essas duas plantações? São idênticas, praticamente. Apenas alguém que conhece muito consegue distinguir qual é a mansa e qual é a brava. E muitas vezes nós precisamos aprender. Teve uma fazenda que eu fui instalar uma internet e aí a mulher falou assim: olha, eu achei uma mandioca não sei aonde ali e aí dei para os animais aqui e morreu todos. Quando eu fui descobrir, era uma mandioca brava e eu achei que era da mandioca mansa. Então a gente precisa estar lembrando disso. Qual é o selo que você vai aceitar? E como você sabe que o selo que você está aceitando na sua vida, porque não tem jeito, um ou outro vai nascer, um ou outro vai ser selado. Como você sabe se você não está sendo selado com o selo do inimigo, com o selo do anticristo? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 13 e o verso 17. Apocalipse, capítulo 13, o verso 17. Todos abriram? Quem sentiu o desejo pode ler para a gente. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o nome do seu nome. Olha só, primeiro nós vamos estar entendendo uma coisa. As pessoas que não tiverem o selo do anticristo ou o selo da besta vão ter provações. E uma delas é não poder nem comprar nem vender, senão aquelas pessoas que tiverem o selo da besta. Agora, imagine você sem poder comprar nada, sem poder vender nada, porque talvez você não pode trabalhar e não trabalhando você não vai ter dinheiro e sem ter dinheiro você não vai ter o que comprar. Se você não compra nada, você também não pode vender. Isso, infelizmente, vai recair sobre todos aqueles que não tiverem o selo do anticristo. Ou seja, aqueles que estiverem com o selo de Deus. Ah, mas e as coisas vão ser ruins só para quem tem o selo de Deus? Para quem tem o selo do anticristo não vai ser ruim as coisas, não? A Bíblia diz também que as coisas não serão fáceis para aqueles que tiverem o selo da marca da besta ou o selo do anticristo.
Vamos estar lendo Apocalipse capítulo 9 e o versículo 4. Apocalipse 9, versículo 4. Vamos ver também que o selo do anticristo vai trazer pragas em cima daquelas pessoas que não aceitaram o selo de Deus e sim aceitaram o selo do anticristo. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Eles receberão ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na terra. Isso. Nós percebemos aqui também que as pragas, e aí quando diz os gafanhotos devoradores e os demônios, eles vão atingir a todas aquelas pessoas que não tiverem o selo de Deus, ou seja, que tiverem o selo do anticristo. Então percebem, o povo que tiver o selo da besta vão poder comprar e vender. O povo que tiver o selo de Deus, não. Porém, o povo que tiver o selo da besta, eles vão sofrer pragas. Eles vão sofrer muitas pestes em si. E os que tiverem o selo de Deus não vão sofrer. E aí nós precisamos entender qual é o lado que eu vou estar, qual é o lado que eu quero estar. E então, irmãos, nós vamos começar a nossa busca. Qual que é o selo de Deus? Qual que é o selo da besta? E como você vai descobrir se você tem o selo de Deus ou se você tem o selo da besta? E é isso que nós vamos agora começar a aprender. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Isaías 4,16. Lá em Isaías nós vamos achar o início da nossa jornada. E é muito importante que você lembre do que diz Isaías. Sabe por quê? Porque esse texto aí vai definir se você aprende ou não a respeito do selo de Deus e do selo do anticristo. Quem achou aí pode ler Isaías capítulo 8, verso 16. Resguardo o testemunho, selo a lei no coração dos meus discípulos. Isso. Olha só, Isaías ele diz o seguinte: para nós guardarmos os mandamentos com todo zelo, a minha versão diz assim, e sela a lei. Ou seja, então o selo ele está onde? Na lei. A lei é que recebeu o selo de Deus. E nós precisamos então saber como que é um selo. Eu não sei quantos aqui já fez para si um carimbo, ou até mesmo já viu alguma coisa com carimbo. Se você analisar um carimbo, todo carimbo tem que ter o quê? O nome da pessoa. Como por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, no selo dele tem que ter o quê? O nome dele. Então é a primeira característica do selo, tem que ter um nome. Aquela pessoa que é identificada no selo. A segunda característica de um selo precisa ter o quê? A função. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que Maura, ela é Dentista, vem o nome dela. Isso. O negócio da formação, né? Também, né? Tem alguns selos que tem mais algumas especificações ainda. Então tá lá o nome dela, a profissão, no caso dentista. E quando o selo também é um selo de mais autoridade, precisa dizer a jurisdição. No caso do dentista tem, eu acho que é o CREA, não, né? O CRM, não. CRM eu acho que não. Eu não sei bem, só que tem no final o MG, por exemplo, o médico, né? O médico tem o CRM, no final tem um tracinho, se é BA, se é MG. Se, por exemplo, o CRM dele for MG, significa que ele